Olá, meus amores, estamos de volta com o seu canal Fundamento, aonde juntos estamos aprendendo todos os dias um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Estamos nos aprofundando no Evangelho da Salvação. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos trazer um vídeo muito importante com relação às promessas de Deus para a nossa vida, aquilo que realmente Ele tem preparado para aqueles que o amam. Por isso eu te convido a ficar comigo nesse vídeo até o final, deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever aqui no botãozinho vermelho, porque assim tu me ajuda a compartilhar este evangelho para as pessoas que estão aí perdidas, desorientadas, pessoas que precisam de salvação. Então me ajude a compartilhar, a levar o evangelho da salvação para o mundo. Então, meus amores, hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist de textos em seus contextos. E nós vamos aproveitar que estamos aí no espírito do estudo do Novo Nascimento, falando muito sobre a cruz de Cristo, sobre o verdadeiro evangelho, que é o único meio de salvação. Eu te aconselho, se tu ainda não assistiu, ir na playlist de Novo Nascimento e ouvir os 2 últimos vídeos falando da cruz de Cristo e falando sobre o evangelho. Então eu aproveitei que estamos neste espírito para hoje trazer um versículo muito conhecido por todos nós, muito conhecido inclusive por aqueles que não têm nem contato nenhum com o cristianismo, com a Bíblia, mas é um versículo muito famoso, muito conhecido por aí e que envolve todo este contexto da cruz de Cristo e da salvação através da fé, a salvação pela graça na obra redentora de Cristo na cruz. Então hoje eu quero te convidar comigo a meditar neste texto em seu contexto, que é um versículo que ele é muito mal interpretado, ele é usado na sua grande maioria, aliás, sempre é usado, e vocês já vão entender quando eu ler com vocês, dentro de um contexto de bênçãos, de coisas que Deus tem para aqueles que o amam. Então, mas sempre levado para o lado de bênçãos materiais, alguma conquista, seja ela no que for neste mundo. E a gente vai ver dentro da palavra o que realmente este versículo tão famoso, tão citado por aí, o que realmente Deus tem para aqueles que o amam. Então abre a tua Bíblia comigo no livro de Coríntios, de 1 Coríntios, tá? No capítulo 2. E a gente vai ler aquele famoso versículozinho do versículo 9. E eu vou ler e a gente já vai explicar para vocês. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então vamos lá. Quem já ouviu esse versículozinho tão famoso? Quem já ensinou? Quem já repetiu esse versículozinho dentro aí de um contexto de lutas e de problemas e de fazer promessas de bênção para as pessoas? Não, tu nem imagina aquilo que Deus tem para ti, tu nem imagina aquilo que Deus tem preparado para ti, os grandes planos que Ele tem para ti, um futuro cheio de bênçãos para ti. Quem nunca usou este versículo de 1 Coríntios para levar, induzir uma conversação, um atendimento, um consolo para alguém que está sofrendo, para alguém que está passando por uma dificuldade, querendo direcionar esse versículo para algo que seja de bênção, uma bênção aqui neste mundo, uma bênção física, seja ela qual for.
Meus amores, a gente precisa ser honesto. Todos que um dia mencionaram esse versículo usaram ele neste contexto. Um contexto de bênção. E, tu nem imagina, a Bíblia diz, a Bíblia fala que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. Então seja fiel a Deus, seja obediente a Deus e que Deus vai te dar coisas grandes, Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Meus amores, essa é a realidade. Mas será que é isso mesmo que significa esse versículo? Lembrem-se que estamos no estudo de textos em seus contextos e a gente vem falando que não basta que esteja escrito na Bíblia. Eu não posso repetir uma frase, um versículo na Bíblia solto fora do seu contexto para afirmar algo. Não basta que esteja escrito. Quando eu ensino um texto bíblico, ou ainda que seja um único versículo bíblico, ele deve estar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o propósito inicial do profeta, do apóstolo, da pessoa, do autor que escreveu esse texto aqui. Eu não posso tirar uma ideia da minha cabeça, essa frase está escrito aqui, pode ser usada para isso, pode ser que seja isso. Não, eu vou usar essa frase dentro deste contexto para levar as pessoas a acreditarem que Deus tem muita coisa para dar para ela. Não, meus amores, não basta estar escrito. Tem que ser ensinado aquilo que realmente está aqui. E é isso que a gente vai ver hoje. Tá bom, meus amores? Então vamos lá. Se é textos em seus contextos, então a gente tem que ver todo o contexto que vem antes e que vem depois deste versículozinho tão lindo, tão glorioso, e vocês vão entender isso e vocês vão ver que o fato de ensinar que isso aqui Deus tem coisas grandes, que tu nunca nem imaginou aquilo que Deus tem para ti, o propósito que Deus tem para ti lá na frente, não chega nem aos pés do que realmente representa isso aqui. O que realmente Deus tem para aqueles que o amam não chega nem aos pés de qualquer bênção que tu queira, que tu almeje ter aqui nessa terra. Então, vamos lá, vamos para a verdade. Então, contexto. Paulo na igreja de Coríntios, todo o capítulo 1, capítulo 2 e todo o livro, né? Mas vamos ficar entre o capítulo 1 e o capítulo 2, é Paulo falando da cruz de Cristo, da obra redentora, do sacrifício perfeito de Cristo, da loucura da cruz que salva. Sabe aquela loucura de tu pregar, sabia que a única maneira de tu ser salvo é tu crendo num homem que morreu maldito na cruz no teu lugar? Coisa que os judeus e os romanos diziam que era loucura. Por quê? Porque os judeus queriam sinais, e tu pode acompanhar isso, tá no capítulo 2, no capítulo 1, quando Paulo fala da mensagem da cruz. Os romanos pedem sinais, faça milagres para a gente crer realmente que esse Cristo é o Messias. Os gregos, na sua tamanha sabedoria, falavam: não, isso é absurdo, tu vem dizer para nós inteligentes que temos todo o conhecimento dos nossos filósofos que para mim ser salvo eu tenho que crer num carpinteiro que morreu na cruz maldito? Que loucura é essa? Que loucura é essa? E aí Paulo vem argumentando essa obra que realmente a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A cruz de Cristo é o poder de Deus para a salvação, que é o Evangelho. Então Paulo, nesse contexto todinho do capítulo 1 e até entrarmos no capítulo 2, do qual o nosso versículo-chave do estudo de hoje, textos em seus contextos, faz parte, é Paulo falando da obra redentora de Cristo, da cruz. E ele fala que a sabedoria de Deus, que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria deste mundo. Então, todo o capítulo 1 é
Paulo falando que Deus escolheu a loucura da pregação para salvar, porque na loucura da cruz para salvar está falando da obra de justiça, de redenção e de santificação e de santidade de Cristo. E tem um versículo que eu vou, um dia, quando a gente estudar a santificação, a gente vai falar sobre ele, mas tem um versículo que fala, que para mim é glorioso. No versículo 30 do capítulo 1 diz assim: os valores de Cristo. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Isso aqui tudo, meus amores, é o que a obra de Cristo nos concedeu. O que a morte de Cristo na cruz nos concedeu, uma ordem, a sabedoria de Deus, a justiça dele que ele nos deu, que a gente já viu um pouquinho, e daqui uns dias mais a gente vai gravar um estudo só sobre a justiça e a justificação de Deus, e vocês vão entender com muito detalhe. A justiça de Deus, a santificação, que é o nosso abandono de pecado e a nossa caminhada da fé, todos os dias lutando contra a nossa vontade, contra a nossa carne. Isso se chama conversão e santificação. Quando nascemos de novo, agora somos regenerados, então entramos num processo de conversão de pecados. A conversão de pecados não vem antes do novo nascimento, como se ensina por aí. Abandona o teu pecado para tu te converter a Cristo. Não, ninguém consegue abandonar pecado estando mortos neles, nos delitos e pecados. Não, primeiro tu nasce de novo, daí agora tu tem capacidade de abandonar os teus pecados. Então tu te converte do teu pecado e tu entra num processo, numa fase de santificação, de se santificar. Agora tu tem o Espírito Santo dentro de ti, e esse Espírito que é santo vai te santificar. Espírito Santo, santificador. Então agora eu tenho o Espírito Santo dentro de mim que vai me santificar, me conduzir durante toda a minha caminhada da fé. E depois a redenção e a glorificação, que são as duas últimas partes. A redenção de todo o pecado, quando morrermos e nos livrarmos deste corpo de pecado, então termos a redenção total, a liberdade total desse corpo de pecado, e entrarmos na glória, que é termos um corpo igual ao de Cristo. Então existe um processo na salvação, e é isso que a maioria das pessoas não entendem, por isso que elas afirmam que a salvação se perde, porque se tu pecar, tu vai perder tua salvação, e um monte de ladainha de quem não conhece a Bíblia. Mas existe uma ordem na salvação. E tudo isso Paulo estava ensinando aqui no contexto desse versículo que a gente vai ver daqui a pouquinho, que a gente já leu e eu vou explicar. Então, todo o capítulo 1 e o 2 de Coríntios, Paulo está ensinando a obra perfeita e completa da cruz. Ele ensinou isso é evangelho, ele estava ensinando isso para os coríntios. Então, ele fala que a partir do versículo 6 do capítulo 2, ele vem falando da verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. E aqui a gente entra no contexto do nosso versículo de hoje. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então aqui a partir do versículo 6, Paulo entra num contexto mais próximo desse versículo, que é o ensino do Espírito Santo. Ou seja, quando eu nasço de novo e o Espírito Santo passa a habitar dentro de mim para me santificar, porque esse é o trabalho dele, né? Cada um tem o seu papel na redenção do ser humano, na salvação do ser humano. Deus projetou o plano, Cristo veio executar na cruz, e agora o Espírito Santo me conduz até o final, que é o caminho da santificação, conversão de pecados, porque agora ele me convence do meu pecado, e a santificação, que é me santificar para que eu me pareça cada dia mais ao Senhor Jesus. Então existe essa ordem, é isso que Paulo está ensinando. Então agora ele vem com o ensino do Espírito Santo. Então eu vou ler o contexto todo,
o capítulo todo, os versículos anteriores do nosso versículo-chave, para a gente entrar num contexto mais aproximado do nosso versículo, tá? E diz assim: entretanto, Paulo também tá ensinando aqui que Cristo é o cabeça da igreja. Eu tinha esquecido de comentar isso, mas agora, para que fique claro, Paulo também estava repreendendo os coríntios, porque uns estavam dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Estava havendo uma confusãozinha, por isso Paulo está falando: eu estou ensinando para vocês o verdadeiro evangelho, aqui ninguém é de ninguém, aqui todos nós somos de Cristo, todos nós estamos nele, esperando a nossa etapa final, que é a redenção do corpo pecaminoso de pecado e a glorificação, chegarmos na eternidade com Deus. E aí ele vem e fala assim: eu estou ensinando isso para vocês no Espírito, e é o Espírito Santo quem vai convencer vocês dessas verdades. Então ele vem e fala assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Paulo está dizendo que o homem mais inteligente, aquele que se acha o mais inteligente, o mais esperto, a sabedoria deles, desse mundo, se resume a nada. Então ele vem e fala assim: mas falamos a sabedoria de Deus. Qual é o título? A verdadeira sabedoria. O ensino do Espírito Santo. A verdadeira sabedoria vem de Deus, e ela nos é ensinada, ela nos é passada pelo Espírito Santo, que vem nos santificar, nos convencer do pecado, nos convencer de toda a verdade. Que verdade? Que o Espírito Santo vem nos convencer que éramos pecadores e que Cristo veio e morreu no nosso lugar, e que Cristo é o único Senhor e Salvador, que a obra dele redentora na cruz basta, é suficiente, ainda que para o mundo seja uma loucura, mas para o mundo é loucura porque eles não entendem as coisas do Espírito, mas nós que somos espirituais entendemos, e essa loucura da cruz é o único meio da nossa salvação. Tudo isso é o Espírito Santo que nos convence. Sabe aquele dia que ele vem assim, que é o dia do nosso novo nascimento, que a gente estudou tanto e vem estudando e vai continuar sempre falando sobre isso? O dia que o Espírito Santo vem e disse assim: vive. O dia que eu ouvi o evangelho, o Espírito Santo chegou e disse assim: vive. Nesse momento o Espírito Santo começou a trabalhar para que eu começasse a crer nesta obra. Neste momento o Espírito Santo me dá a fé para crer, me dá o dom do arrependimento, de entender que eu era pecadora, morta em delitos e pecados, e ele me dá a fé para eu poder agora crer na obra redentora de Cristo. Quem faz isso? O Espírito Santo. Então agora a verdadeira sabedoria que Paulo está ensinando aqui é a que vem do Espírito Santo. Então ele fala: mas não falamos a sabedoria de Deus em mistério, ou melhor, vamos lá, poderosos dessa época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que antes era oculta, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde antes da eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas deixa eu explicar um pouquinho e depois eu termino de explicar isso aqui. Deixa eu explicar essa primeira parte aqui. Então, Paulo está dizendo que nós falamos a sabedoria de Deus em mistério que antes era oculto. Antes era oculto de quem? Aonde não se ouvia falar claramente o evangelho da cruz? No Antigo Testamento.
Lembra que a gente falou no último vídeo do Novo Nascimento, do Evangelho, que os antigos do Antigo Testamento eram salvos porque criam na cruz, criam no Messias, criam na obra redentora de Cristo? Mas esta revelação da cruz de Cristo, que Cristo enviaria o seu Filho para morrer na cruz a morrer na cruz pelos nossos pecados, isso no Antigo Testamento não era abertamente revelado. Não era. Então isso era oculto no Antigo Testamento, só era revelado para aqueles que Deus salvou, Abraão, Davi, enfim, para aqueles que Deus salvou, não era revelado para todo mundo. Então aqui antes era oculto, Paulo está dizendo, mas agora não. Agora está escancarado, desde a morte de Cristo na cruz, esse evangelho, essa loucura da cruz está à disposição de todos aqueles que creem, de todos aqueles que agora querem crer naquilo que Cristo fez na cruz. Agora não é mais oculto, agora nós estamos ensinando isso. Jesus ensinou, os discípulos vêm ensinando, eu agora venho ensinando vocês disso. E aí ele vem e fala assim, era oculto, mas Deus já tinha pré-determinado desde antes da eternidade. Desde antes da eternidade, Deus, soberano na sua onisciência, já sabia tudo aquilo que aconteceria, já sabia que Adão e Eva pecariam, já sabiam da maldade, do pecado do mundo, e ele já havia determinado desde antes da fundação do mundo que Cristo viria para morrer no meu e no teu lugar. E ele deixou isso em determinadas passagens, em determinadas profecias no Antigo Testamento, para aqueles que fossem esquadrinhar as Escrituras descobrissem que Cristo estava revelado. Deixou isso, revelou esse evangelho para Abraão, para Davi e para outros homens e mulheres de Deus no passado que foram salvos por crer na obra que Cristo faria na cruz. Então, e Paulo fala assim, agora esse mistério foi revelado pra gente, a gente tem o privilégio de ouvir isso, de entender isso e de crer nesse único meio de salvação que é a cruz de Cristo. Então ele vem e fala assim, sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido jamais teriam crucificado o Senhor. Meus amores, uma coisa eu digo pra vocês, se Satanás soubesse, porque ele não sabe nada. O que ele sabe é da experiência de coisas que ele vem fazendo durante todos esses 1000 de anos que ele tem de experiência com a raça humana. Mas ele não sabe de nada dos pensamentos de Deus, ele não sabe de nada dos planos de Deus, ele não pode conhecer a mente porque ele não é onisciente como Deus é. Então, meus amores, se Satanás soubesse que aquela cruz, que aquele Calvário seria a redenção da humanidade, ele jamais teria permitido que Cristo fosse para a cruz. Ele faria o possível, assim como ele fez o possível para que Cristo fosse crucificado, agindo na mente de Judas, de Herodes, de Pilatos e de todo aquele povo dos judeus hipócritas. Crucifica, solta Barrabás, crucifica. Assim como ele agiu na mente daquelas pessoas para eles quererem crucificar Cristo, se ele soubesse que aquela morte seria a redenção da humanidade, ele jamais teria feito isso. Ele não conhece nem os poderosos, nem Satanás e nem os poderosos desse mundo teriam crucificado Cristo, se soubesse que seria o fim deles, a condenação deles por toda a eternidade. Vocês estão conseguindo entender o que Paulo está dizendo aqui? Mas daí vem Paulo com o nosso versículo chave. Mas olha só, o evangelho da cruz, a loucura da cruz que eu venho pregando para vocês, não foi revelado abertamente no Antigo Testamento, só para aqueles que Deus determinou e usou profetas para deixar escrito. Não foi revelado para Satanás, não foi revelado para os poderosos deste mundo. Mas para quem que foi revelado isso? Para quem que foi revelado que Cristo veio e morreu pelo meu e pelo teu pecado, que nos justificou diante de Deus, nos dando a condição de hoje vivermos uma vida de santidade através do Espírito Santo e depois, lá na frente, na nossa morte ou no arrebatamento, termos corpos glorificados, livres totalmente do pecado e viver por toda a eternidade com Deus? Para quem que Deus revelou isso? Vamos ver? Aí ele vem e fala assim, nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus não havia revelado para Satanás e nem para os poderosos aquilo que Deus tinha preparado para a gente. Ninguém imaginava que aquela morte, naquela sexta-feira santa, naquele viernes santo, ninguém imaginava que aquela crucificação, que aquela coroa de espinhos, que aqueles cravos na cruz, que aquela lança que atravessou ele, as chicotadas, ninguém esperava que aquilo era a maior prova de amor que Deus tinha preparado para aqueles que o amam. É isso que significa este versículo, meus amores. Isso aqui não significa bênçãos materiais. Isso aqui não significa o plano lindo que Deus tem para ti. Um casamento lindo, uma família linda que Deus... Tu nem imagina o que Deus tem para ti lá na frente, com a tua luta, com o problema que tu tá passando. Tu nem imagina, os teus ouvidos nunca ouviram, nunca jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem, o plano glorioso que Deus tem para ti. Não, meus amores, não, 1000 vezes não, mais claro que a água. Isso aqui é a redenção em Cristo, é a salvação. Nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Qual é o homem em sã consciência natural poderia olhar para aquela cruz, Cristo maldito, crucificado, sangrando até a morte, o coração dele explodindo de dor, poderia dizer: que legal, isso aí é o que Deus tem preparado para mim, para aqueles que o amam, isso aí é a minha salvação. Quem em sã consciência poderia enxergar isso dessa maneira? Só Deus. Só Deus e o Senhor Jesus sabiam disso, e o Espírito Santo de Deus sabiam desse plano. Por isso que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tinha preparado e tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que creem nessa obra redentora. Meus amores, e o que Deus tinha e tem para aqueles que o amam? Um plano de salvação perfeito. Porque nós éramos mortos em delitos e pecados e estávamos condenados ao inferno. E ele tem esse plano glorioso que ele arquiteta junto com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Cristo aceita com todo o amor, com toda a disposição, descer, viver uma vida de 33 anos de santidade no meu e no teu lugar, para nos salvar da ira de Deus, de um Deus santo, 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 que odeia o pecado e odeia o pecador. E a única maneira de saciar a necessidade de um Deus santo, santo, santo e justo era que um Deus santo, santo e justo também descesse e ocupasse o lugar. Só Deus poderia nos salvar dele mesmo, por isso Deus desce encarnado na pessoa de Jesus. E tudo isso o Espírito Santo nos convence. Isso é o que Deus tem, o plano perfeito de redenção, e que não para no dia que eu nasço de novo. Não para. Agora eu tenho o privilégio de ter o Espírito de Deus dentro desse corpo que é puro pecado. E Ele está o tempo todo cuidando de mim. Vocês sabem lá o que é isso? Todo tempo eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim, dizendo: Aline, tu tá passando do limite. Aline, não fala assim. Aline, não vai pra lá. Aline, lembra do que tá escrito. Aline, por que tu tá triste? Aline, por que tu tá pensando assim? Aline, isso não vem de Deus. Aline, cuidado. Oh, não vai por ali porque tu vai cair numa armadilha. Aline, cuidado. Sabe lá o que é isso? Ter alguém te amando e te cuidando e te protegendo todo tempo. Todo tempo, todo tempo, todo tempo, todo tempo. E com amor, e com cuidado. De vez em quando dá umas cutucadas, dá uns puxão de orelha que, ai, que chega a sangrar.
mas tudo isso por amor, porque o trabalho do Espírito Santo é me santificar para que eu seja a imagem de Cristo, para que todos os dias... Gente, sabe o que é ter o Espírito de Deus me transformando igualzinha a Cristo todos os dias da minha vida? Pois é, era isso que os olhos nunca viram, ouvidos jamais ouviram e nunca jamais penetrou no coração do homem, que Deus tinha para aqueles que Ele ama. Que o Espírito Santo, que Cristo me salvaria, me daria o direito de nascer de novo e me daria o Espírito dele para me consolar, para me ajudar. Sabe o que é aquele dia que tu tá triste, que tu tá assim, puxa vida, meu Deus, até quando essa situação, até quando? Sabe? E daí o Espírito Santo vem e fala, calma, vai passar, vai acabar tudo, tranquila. Lembra, Cristo passou por isso, mas Ele venceu o mundo. Sabe que privilégio é isso? Sabe que coisa gloriosa é isso? Ter um consolador dentro de ti. Ter aquele que exorta, que te corrige, que te dá na cara quando tu precisa, mas sempre com amor de pai. E aquele que também te consola. Aquele que tá sempre te lembrando das promessas. Aquele que tá sempre te lembrando, calma, Aline. Eu sei que é difícil as pessoas não crerem na verdade. Cristo passou por isso também. Chamaram ele de falso profeta, de Beelzebul, de demônio. Não criam nele. Lembra que aconteceu isso com ele? Daí, é verdade, sabe, Senhor, mas é tão triste a gente querer ensinar a verdade para as pessoas e elas não quererem. E o Espírito Santo, calma, Jesus também passou por isso, Paulo também passou por isso. Paulo perdeu a cabeça por causa disso. É verdade, Senhor, é verdade, Senhor, me ajuda, me dá força. Isso é o privilégio de ter o Espírito Santo dentro de ti. Foi isso que o meu coração humano nunca, jamais imaginou que estava acontecendo naquela cruz. Nunca os meus olhos ouviram e meus ouvidos ouviram e penetrou no meu coração o plano tão perfeito e tão glorioso que Deus tinha para mim, porque por aqueles que o amavam. Salvação, redenção, me livrar dos meus pecados, me convencer dos meus pecados para que eu me convertesse deles e não sofresse mais por causa dos meus pecados, porque o pecado faz a gente sofrer, faz a gente sofrer no mundo, porque a gente colhe as consequências do pecado, e disso tu pode ter certeza. E o pior, faz a gente sofrer a condenação eterna se a gente não confiar que Cristo morreu por eles e nos arrependermos deles. Então olha tudo que o Espírito Santo faz, olha todo o plano perfeito de salvação. O Espírito Santo dentro de mim me convencendo do meu pecado, me dando força. Antes, quando eu estava morta em delitos e pecados, eu não podia abandonar pecado. Eu não podia ficar livre porque a minha carne era pecado, a minha mente era pecaminosa, o meu coração era pecaminoso e o meu espírito estava morto. Eu era incapaz de abandonar pecado, por isso que não existe a possibilidade de alguém abandonar pecado antes de nascer de novo. Não existe. A pessoa pode até abandonar por consciência, para não ter uma má fama, para não sofrer retaliações, mas ela não abandona pelo verdadeiro motivo, porque ela está morta. Agora que eu nasci de novo, agora o Espírito Santo está dentro de mim me convencendo, e ele não só me convence, ele me dá forças para resistir. Claro que entra a minha responsabilidade, entra a minha... Porque antes eu não tinha capacidade de dizer não para o pecado. Agora eu tenho. Mas quem tem que dizer não sou eu. O Espírito Santo me lembra. Ó, isso é pecado, hein? Isso está errado. E tu tem a capacidade de lutar. Ai, que vontade de dar na cara, ai, que vontade de matar meia dúzia, ai, que vontade de falar umas verdades, ai, que vontade... Não, mas eu não sou mais a velha criatura, eu posso resistir, eu posso dizer não vou fazer isso, não vale a pena. Não vale a pena. Quem me convenceu do meu pecado, me deu forças para fazer isso, foi o Espírito Santo. Mas quem decidiu fazer? Eu. Por quê? Porque agora eu tenho a capacidade de fazer. Quando eu estava morta em delitos e pecados, eu não tinha. Agora eu tenho. Olha o plano glorioso de redenção, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, que Deus era capaz de fazer para aqueles que o amam.
Olha o plano perfeito de redenção de pecados. Redenção significa, a gente vai falar isso com mais detalhe quando a gente estudar palavra por palavra. Redenção tem a ver com o mercado de escravos. Os escravos, quando eram presos, eram escravos no passado, quando eles eram libertos ou alguém comprava e pagava a alforria deles, então era o processo de redenção. Agora eles estavam livres da escravidão. É a mesma coisa quando a gente é livre do pecado. Redenção, fomos livres do pecado. E isso estamos sendo livres do pecado todos os dias com a ajuda do Espírito Santo, e vai chegar um dia que nós vamos ser livres totalmente do pecado, o dia que termos o nosso corpo glorificado. Tudo isso foi o que aconteceu naquela cruz, tudo isso Cristo conquistou pra gente. Tudo isso nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer passou no coração humano, caído, podrido do homem, que Deus tinha preparado para aqueles que o amam. Por isso que se Satanás soubesse, se Herodes, se os fariseus do passado soubessem, Pilatos, todos eles soubessem disso, jamais teriam crucificado a Cristo. Não tem nada a ver com bênção aqui, não tem nada a ver com um plano lindo que Deus tem para ti. Ao contrário, é um plano glorioso que Deus deu e tem dado e vai continuar dando por toda a eternidade para aqueles que o amam, E quem são os que o amam? Aqueles que são nascidos de Deus, aqueles que creem nessa obra perfeita e completa de redenção, aqueles que não confiam em si, na força do seu braço, não, eu vou fazer, eu faço isso, Cristo me salvou, mas agora sou eu que me mantenho salvo. A santificação também vem da parte de Deus. A santificação também vem do Espírito Santo, não é eu e nem tu que nos santificamos. Claro que existe a nossa parte, existe a nossa dedicação em querer ter comunhão com Deus através da oração e da meditação da palavra, porque é o único meio de nos comunicarmos com Deus. Mas fazer obras, depender da fidelidade, da obediência, de dar dízimo, de dar oferta, de ter um título, de ter um cargo, nada disso me santifica, nada disso me mantém salvo. Mas deixa, tudo isso a gente sempre vai vendo com detalhes, tá? Então vamos ver. Qual que é o título que entra no contexto desse versículo? É o verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo, que veio nos ensinar o quê? O plano perfeito de salvação. Deus arquitetou o plano, porque ele sabia que a única maneira de nos livrar da ira dele é que ele mesmo descesse, para nos livrar dele mesmo. Então ele desce encarnado no corpo de Cristo. Cristo morre, ressuscita, nos dá o direito de nascer de novo e nos dá o direito de ter o Espírito de Deus dentro da gente todos os dias para nos santificar até o dia que morrermos ou até o dia do arrebatamento, e daí formos livres. Total redenção de pecado, corpo glorificado. Então quem que nos convence disso? O Espírito Santo. Do que o Espírito Santo nos convence? Daquilo que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no nosso coração, que Deus seria capaz de fazer isso por mim e por ti, pobres, miseráveis, cegos e nus pecadores condenados ao inferno. Então ele vem e diz assim: nada desse plano, nada de que olhos viram, nada, isso nunca sequer jamais penetrou no coração dos homens. Não penetrou. Porém, olha o que ele diz: mas Deus nos revelou. Pelo quê? Pelo Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, Espírito dele. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus, que é o próprio Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que o quê?
para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que é? Jamais penetrou no coração do homem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o plano que Deus tinha para aqueles que o amavam. Mas o Espírito Santo nos revelou isso. Ele revela isso para os filhos dele. E ele diz aqui, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para que o quê? Para que conheçamos. Ele nos revelou, hoje nós conhecemos o plano de redenção, o propósito da cruz, aquilo que aconteceu naquelas 3 horas de trevas na cruz, que Cristo recebeu todo o nosso pecado, nos dando condição de nascermos de novo. Ele nos revelou, ele queria que a gente conhecesse a história do Filho dele, por isso que a história do Filho dele, que é o Evangelho, é o único meio de salvação, e é o Espírito Santo que nos convence disso, por isso que o mundo não conhece isso, por isso que o mundo não crê, por isso que quem não é nascido de Deus não consegue crer nisso. Até conhece Jesus como milagreiro, como abençoador, aquele que vai abençoar um plano lindo na tua vida. Conhece um Cristo superficial. Não, Jesus Cristo é o Senhor, Cristo é o Filho de Deus. E se tu agir a tua fé, dar tudo que tu tem, fazer tudo, obedecer, ser fiel. Voltamos, tivemos uma pequena falhinha técnica, mas voltamos então. Estávamos falando ali que Paulo então estava nos ensinando, nos deixou escrito que o Espírito Santo é quem nos convence destas verdades, deste plano glorioso. Por isso que desde o início eu falei para vocês que o contexto todo era Paulo falando da loucura da cruz, do sacrifício de Cristo, que para os gregos era loucura, que para os romanos era loucura, e que era nisso que a gente tinha que se apegar, que a gente não tinha que se apegar ao homem, como ele estava repreendendo aqueles que diziam que era de Paulo, outros de Apolo. Sempre Paulo tirando o foco de cima dele, sempre colocando o foco em cima de quem? Do único que merece toda a glória, Cristo, porque foi ele que morreu. Então tudo isso Paulo está nos ensinando, que é o Espírito Santo que nos ensina. E um detalhe é que esse versículo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, que aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, esse é um versículo citado por Isaías, lá em Isaías 64, também num contexto de salvação. Olha como Paulo conhecia a sua Bíblia. Olha como Paulo era um bom mestre, um bom maestro, um bom pastor de ovelhas. Ele conhecia a Bíblia, porque aqui num contexto de salvação, de redenção da obra de Cristo, ele cita um versículo lá do Antigo Testamento, porque isso que ele repetiu aqui, que é o nosso versículo-chave, Isaías já havia falado também num contexto de salvação. Eu te aconselho a ir lá ler Isaías 64, versículo 4. Todo o contexto é falando de salvação, exatamente como Paulo está ensinando aqui. E ele fala que isso quem nos convence dessa verdade é o Espírito Santo. E aí ele vem e fala assim... Embora ele falou, né, no último versículo que a gente estava lendo, que o Espírito Santo quer que a gente conheça esse plano, essa redenção de Deus, né, que ele fala aqui, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado de graça. E isso é o mais glorioso, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, que Deus nos daria a salvação de graça. Bastasse a gente crer na obra de Cristo. Saiu de graça pra gente, pra ele não. Pra Cristo não saiu de graça. Por isso que o único meio de salvação é crer no sacrifício de Cristo, que não foi de graça, custou a vida dele. Tá entendendo, meus amores? Isso é o que o Espírito Santo nos faz. Ele faz aquilo que nunca jamais passou na mente humana e que o homem despreza, o homem ignora. O Espírito Santo nos revela.
O que era oculto antes, agora o Espírito Santo nos revela, porque esse é o Espírito que está dentro da gente, nos mostrando toda a verdade. E Paulo vem e fala, disso também falamos. Paulo está dizendo, o Espírito Santo revela e é disso que a gente está falando para vocês. É isso que eu, meus amores, estou aqui falando para vocês. É isso que o canal Fundamento tem tentado levar para vocês. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Aqui entra o excelente pastor de ovelhas que era Paulo, o excelente maestro, o excelente discípulo, apóstolo e o professor. Ele sabia ensinar as escrituras, ele usava versículos do Antigo Testamento para bater com os do Novo Testamento, com a obra de Cristo. Conferindo. O Espírito que nós temos não é o Espírito do mundo, é o Espírito que vem de Deus. Então a gente confere o que as Sagradas Escrituras estão falando. A gente vai se certificar do que aquilo que a gente ouve por aí é verdade e não ser enganado pelos falsos profetas, pelos enganos, pelos textos fora de contexto, que nem é esse aqui que a gente está vendo, que sempre foi usado para falar de que Deus tem um plano lindo para ti. Tu nem imagina o que Deus tem para ti se tu obedecer, se tu agir a tua fé. Paulo está dizendo... A gente está ensinando o que a gente sabe, que o Espírito Santo revelou para a gente. E a gente faz isso através da inspiração do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras, mostrando, provando na Bíblia para vocês. E ele fala assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vamos parar por aqui, porque se eu continuar lendo o resto, eu vou fazer mais 1 hora de vídeo. Mas o que Paulo está falando aqui pra gente? Ora, o homem natural, o homem carnal, o homem morto espiritualmente, aquele que não nasceu de novo, que não nasceu de Deus, não entende a obra de Cristo na cruz. Não entende. Muitos até acham que entendem, muitos até acham que sabem. Ensinam ali uma coisinha e outra de Cristo quando convém. Quando convém. Fala alguma coisinha de Cristo, mas tudo muito superficial. E não a obra de Cristo na cruz. Mas por que eles não ensinam? Por que eles não creem na graça de Deus que Paulo estava falando ali agora? Deus nos deu tudo isso de graça e o Espírito dele testifica com o nosso que recebemos essa salvação de graça e estamos sendo santificados todos os dias até termos um corpo glorificado igual ao de Cristo. Quem nos convence dessa verdade? O Espírito. Mas por que o homem natural, o homem carnal, o homem que não nasceu de novo não consegue entender? Porque eles não têm o Espírito de Deus dentro deles para convencer eles. Por isso que eles não creem que a salvação é de graça. Por isso que eles dizem que a graça é uma desgraça. Por isso que eles dizem que a graça é oba-oba. Por isso que eles dizem que crer somente na obra de Cristo, que a gente não precisa fazer nada para se salvar, é uma desgraça, é um absurdo, é uma loucura. Que crê unicamente na cruz de Cristo, só no que Ele fez e não naquilo que eu faço, não depender da minha santidade, da minha oração, do meu voto, do meu dízimo, da minha fidelidade, das minhas boas obras, não vai me salvar. Para eles é loucura. Mas por que é loucura? Eles não podem entender, porque eles não têm o Espírito Santo dentro deles. Então eles entendem qualquer coisinha, acham que estão uau na Bíblia, que conhecem tudo, tirando textos fora de contextos, criando histórias, fantasias, falando numa linguagem linda, usando testemunhos, usando argumentos, usando exemplos idiotas muitas vezes, né? Porque às vezes querem chamar atenção e acabam se tornando idiotas, uns palhaços, tentando criar coisas para chamar a atenção das pessoas e acham que estão abafando, mas na verdade não entenderam, ainda não nasceram de novo, não entenderam o Evangelho, a obra de Cristo na cruz, a loucura da cruz, a loucura da pregação do Evangelho que salva. Por quê?
O espírito que eles têm não é o de Deus, são homens naturais. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Lembra? Do início dos estudos do Novo Nascimento, eu te aconselho a ir lá e assistir a playlist, que o espírito que nós nascemos e herdamos dos nossos pais nasceu morto, e que o espírito é o único meio de comunicação com Deus. É através do Espírito que a gente vem na Bíblia e entende o que está escrito aqui. É através do Espírito que a gente tem a condição de orar a Deus, de nos comunicarmos com Ele na oração e na meditação. Agora, se o teu espírito está morto, tu não tem nenhum canal de comunicação. Tu pode até falar com Deus na carne, na emoção, no sentimento, mas Ele nunca vai ouvir, porque o único meio, o único canal de ligação é o espírito, e está morto. Por isso que Paulo fala aqui, não tem como, eles não conseguem entender, porque eles estão mortos. O espírito que eles têm não é o de Deus. É o que está morto e que não pode se conectar com Deus, que não pode se comunicar com Deus. Por isso eles não entendem a perfeição da obra na cruz. Por isso eles não conseguem entender que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no homem, no coração do homem, o entendimento da perfeição da obra de Cristo na cruz, que é uma obra perfeita, desde o dia que Ele morreu e ressuscitou, e agora o Espírito Santo está nos santificando todos os dias. O homem natural não pode entender isso. Então ele pega um versículo desse e tira de contexto, trazendo para os dias de hoje, dizendo que Deus tem um plano lindo para as pessoas e que a pessoa nem imagina. Se ela obedecer, se ela for fiel a Deus, se ela for boazinha, Deus tem coisas lindas para ela, e não é nada disso, meus amores, que está escrito aqui. O que jamais penetrou no coração do homem é o entendimento daquilo que Deus tinha para aqueles que o amam, que é o quê? Cristo! 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 É isso que Ele deu pra gente! É isso que Ele deu pra gente, Ele nos deu Cristo, porque Deus amou o mundo que enviou o seu Filho amado para morrer, para salvar. Deus nos deu Cristo. Tá vendo por que eu disse no início que falar que Deus tem um plano lindo pra ti, que tu nunca nem imaginou que Deus tem pra ti, nesse mundo não chegava nem aos pés do que realmente significa esse versículo? Meus amores, Deus nos deu Cristo. O maior presente que a gente poderia receber, e de graça, e de graça, basta tu crer nisso. Se tu ainda não creu nisso, ora, fala: Senhor, talvez eu estou vivendo no engano, talvez eu acho que eu creio em Cristo, que eu entendi o Evangelho, que eu entendi a Bíblia, mas sabe o que? Eu acho mesmo que eu não entendi nada, então me revela, tira o espírito do mundo e me dá o teu espírito para que eu possa entender, para que eu possa crer pela fé nisso tudo que Cristo fez por mim, para que eu possa entender, porque Ele revelou pra gente. Mas Deus nos revelou pelo Espírito essa obra, esse plano perfeito. Por isso que quem conhece, entende isso, não tem medo de perder salvação e entende que salvação não se perde. Porque o Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus e herdeiros com Cristo por toda a eternidade. Por isso que quem é nascido de Deus, que tem o Espírito de Deus testificando dentro da gente, seja nos momentos felizes, seja nos momentos tristes, e quase sempre são mais tristes do que bons pelo mundo que a gente vive, mas está ali o Espírito Santo nos convencendo: tu é filha de Deus, tudo isso vai acabar e tu vai ir para casa. E o Pai tá te esperando, e o teu amado tá te esperando, o teu presente, o teu regalo, Cristo tá te esperando. Gente, como eu desejo que vocês entendam isso, como eu desejo que o Espírito Santo revele para vocês essas verdades. Se Ele não revelou ainda, e tu tá ouvindo isso, porque isso é Evangelho. Isso é Evangelho. Se tu tá ouvindo isso,
Busca, pede para Deus, Senhor, eu quero entender isso. Senhor, eu tô enganado, me revela que eu tô enganado, eu quero entender. Deus sempre vai criar situações para que tu chegue ao verdadeiro evangelho. Tu tem que estar disponível para ouvir. Então, se tu tá disponível agora, nesse momento que tu tá ouvindo isso que eu tô falando, que é o evangelho da salvação, que é a cruz de Cristo, a loucura da cruz de Cristo, pede para Deus, Senhor, eu quero entender isso, me revela. Quem sabe hoje é o dia do teu novo nascimento. Quem sabe hoje é o dia da tua salvação. E eu oro ao Espírito Santo que ele convença vocês dessas verdades que nunca se imaginou. No coração humano, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tinha preparado para aqueles que o amam. Agora tu já sabe. Tu que é nascido de Deus, tu que tem o Espírito Santo, já sabe o que é que a gente nunca podia imaginar. Que Cristo desceu do céu da sua glória e morreu no meu e no teu lugar, nos dando o direito da vida eterna. Que Deus abençoe vocês e os convença dessa verdade. Até a próxima.